Estamos de volta já no canal UOL. Assim, de supetão, nem fico sabendo. Tava aqui falando com a galera aqui do chat. Vamos falar do Palmeiras agora? O Palmeiras que enfrenta o Bolívar hoje, 7 da noite no Allianz Parque, pela penúltima rodada do Grupo G da Libertadores. Esse jogo que tem transmissão do UOL Play, porque tem parceria com a Paramount. E PVC estará nessa, então vocês acompanham aí o jogo do Palmeiras pela Paramount, através do UOL Play e arte para vocês. Ô, Hernanzito, eu tô achando que esse jogo vai ser tranquilo pro Palmeiras, tá? Para garantir a primeira colocação geral com uma rodada de antecedência. O Bolívar é o pior time do grupo, não vem bem. Eu estou muito otimista? O que você imagina? Tô achando que você tá até tímida. É, goleada hoje, então. Goleada hoje. Palmeiras hoje ganha bem. O Bolívar, assim, com todo respeito ao Bolívar, é um leão de altitude. Sempre foi assim. Mesmo nos momentos melhores do Bolívar, o Bolívar está jogando bem e tal, acho que 1 ou 2 Libertadores atrás, mesmo assim, quando sai da altitude, é muito difícil para eles. Então, o Palmeiras ganhou lá, ele é o pior time, o Palmeiras está numa fase muito boa, é jogo para você não só fazer um resultado, mas também fazer saldo, para você ficar lá na frente e bater a primeira colocação e ter as vantagens para a segunda fase. Decidir em casa, né? A partir das oitavas, e sendo a primeira colocação, vai decidir em casa aí, confirmando isso. É um Palmeiras que você imagina com algumas mudanças? O Abel, a gente estava falando sobre isso ontem aqui, inclusive, né? De o Abel utilizar outros jogadores nesse momento, pensando também em Campeonato Brasileiro. Tem um jogo contra o Red Bull Bragantino aí, que também está nas primeiras colocações do Brasileirão no fim de semana. Então é aquele jogo, não necessariamente para poupar, até porque ele tem um elenco forte, mas para dar uma observada ali. Não, e você pega assim, os próximos jogos do Palmeiras no Brasileirão, Red Bull Bragantino, que está nas cabeças, está entre os 3. É o Cruzeiro, é o Flamengo, perdão, em casa, na final de semana do dia 25, que bate líder ali, que é o primeiro contra o segundo. E depois pega o Cruzeiro, que está em 4º lugar. Então, assim, é maravilhoso você ver isso, né? Porque é um acaso da tabela com o que tá acontecendo. Então, são 3 jogos muito difíceis. E ainda tem naquele meio ali o Ceará na Copa do Brasil, só que é em casa, com a vantagem. O Palmeiras tem jogos difíceis até a parada do Mundial, até a viagem para o Mundial. Então, esse jogo contra o Bolívar, eu entendo que é um jogo para você dar ritmo para o Veiga, para você colocar o Lucas Evangelista, para você colocar o Alan, que é um moleque que entrou muito bem contra o São Paulo, Flaco Lopes, para ele ganhar uma gordura ali de artilharia. Você acha que Vitor Roque hoje não? Eu deixaria como fez no Clássico, né? No segundo tempo. Ou, de repente, você bota lá o Tigrinho para ele fazer 3, 4 gols e tirar de vez a zica, entendeu? Aqui 3, 4 vezes fazendo isso. Mas eu acho que o Palmeiras está muito confortável hoje. Sim. Independentemente das escolhas do Abel, está muito confortável nessa partida. E aí a gente pode pensar num Veiga, né, ganhando mais tempo aí depois da lesão, ou no Maurício também, que pode aparecer, né? Como titular, né? Na titularidade, um dos dois. Facundo, eu imagino que jogue aí, ficou muitos jogos também, numa sequência muito 26 forte, né? jogos. 26, me parece. E ele não entrou contra o São Paulo, então tá descansadinho, né? E louco para querer jogar, né? Porque o cara que joga 26 seguidas é porque é fominha. E o cara fominha vai querer jogar. Então, vamos botar Facundo aí hoje. Ficou uma fora, então a tendência é que ele volte. E aí, pensando em Bragantino no Campeonato Brasileiro, hoje dá até para dizer que seria uma prioridade, né? Porque é um time que está brigando nas cabeças e tem essa sequência difícil aí. Então, uma vitória... a gente está vendo aí a situação na tabela, ó. Olha como está confortável o Palmeiras. 5 pontos de vantagem sobre o Cerro Porteño, que tem 7, o Sporting Cristal tem 4 e o Bolívar tem 3. Então, aí está muito próximo, pode garantir. Ganhando hoje, vai a 15, já garante a primeira colocação geral, com uma rodada de antecedência. Que virada desse Palmeiras. Um mês atrás, ou pouco mais, não sei, a gente estava falando... Né? Paulistão, a gente estava falando, turbulência, muita gente não vai classificar para a fase final do Paulista, vexame, Abel bateu no teto, o elenco não serve, contratou mal. Pois e agora... Tá aí. Qual que é a chave? O Abel foi reencontrando esse time? Eu acho que ele fez o que estava no planejamento,
Por isso não à toa essa brincadeira ou essa tirada de que o Abel tem um plano. O Abel, isso eu cheguei a falar aqui algumas vezes. Na cabeça do Abel, esse ano, 2025, vai ser um ano difícil. Por que isso? Porque ele sabia que o encaixe do time dependia do começo no Paulistão e esse encaixe não aconteceu. O time penou, o time quase foi eliminado na primeira fase. Aí vieram algumas lesões. O Maurício se lesionou, o Veiga se lesionou, o Murilo, que é super importante, se lesionou, agora teve o Mikael. Então, assim, ele foi perdendo algumas peças, enquanto isso, ele foi tendo os reforços na mão. Paulinho, só agora que o Paulinho está começando a jogar como titular, mas era um jogador que não estava à disposição. O Evangelista foi contratado, teve aquela situação toda, que ele teve que fazer os exames. O M. Martínez chegou, e aí chegou já, tipo assim, que contratação é essa? Quem é esse cara que não conseguiu jogar no Red Bull Bragantino? Então eram críticas, era um momento de instabilidade que fazia o Abel pensar que o ano seria muito difícil. E eu não estou dizendo que agora está docinho, porque não ganhou nada. Mas o trabalho começa a ter uma planificação do jeito que o Abel pensava, e aí é um Palmeiras cascudo, com todo mundo à disposição. E aí, até por isso ele pode fazer essas mudanças. A gente pode ver, de repente, mudanças na zaga também, o Gomes, Murilo. O próprio Vanderlan na lateral esquerda. Vanderlan na lateral esquerda, né? O Giai vem jogando bastante também. Enfim, Marcos Rocha, que também voltou de lesão recentemente, né? Está nesse processo ainda de retomar um ritmo. Então, esses jogadores podem ganhar alguns minutos em campo, aí, de repente, serem até titulares, o que é importante para fortalecer o grupo. Agora, Hernan, a gente estava até falando, o dia que você não estava aqui, estava conversando com o PVC e ele falando sobre o processo, como está sendo o processo de tentar renovar o contrato com o Abel. Que o Palmeiras gostaria que fosse antes do Mundial e o Abel queria que fosse depois. Então, eles estavam nessa questão porque o Abel pensa que, dependendo dos resultados, do que acontecer no Super Mundial, ele pode se valorizar, né? E aí ele pode tomar outro rumo à carreira dele. Essa boa fase aí facilita um processo de renovação do Abel? Ou talvez o Abel conquistando mais títulos nessa temporada, acho que para mim, cumprir meu papel aqui e vou seguir. Como é um dilema isso, que nem o Abel sabe. Tá. Nem o Abel. O Abel não tem convicção de nada hoje. O que vai ter é uma abertura de conversas. O empresário do Abel está no Brasil já. Chega no Brasil, vai acompanhar o jogo hoje e depois vai no fim de semana acompanhar o Clássico Mineiro, porque ele também trabalha com o Leonardo Jardim do Cruzeiro. Então ele vai ter uma abertura de conversas com o Palmeiras, imagino eu que lá para sexta-feira ou sábado, mesmo porque a Leila também, a presidente Leila estava ontem na Conmebol, a convite do Edinaldo Rodrigues, lá para o jantar com a FIFA e Conmebol. E aí vai ter uma abertura de conversa. Ninguém vai sair daqui antes do Mundial com papel assinado. O Abel não tem essa certeza ainda. O Abel não sabe o que ele quer para o futuro dele. Ele apenas está focado no hoje. E o hoje dele está indo muito bem e ele está muito feliz com isso. Ir bem no Mundial e ganhar uma Libertadores ou ganhar um Brasileiro pode mudar o cenário. Tipo assim, vamos continuar isso aqui que está dando certo. E é um time novo, entre aspas. Sim. É um time renovado. São desafios diferentes. Desafios diferentes. Então, assim, tudo vai caminhar de maneira natural. O Palmeiras quer garantir logo o treinador? Lógico que quer. Até ontem a gente estava falando e, de fato, o nome do Abel era forte na CBF. Era forte para pegar a seleção brasileira. Mas o Palmeiras quer se garantir logo, não quer correr riscos. A Leila trabalha com esse tipo de planejamento antecipado, de não deixar nada para a última hora. Mas, nesse caso, estamos falando do Abel Ferreira, né? Não é qualquer situação. Então, o Palmeiras entende que quer renovar, mas ninguém vai sair antes do Mundial com papel assinado. Me surpreenderia muito, mas muito mesmo, pelo meu nível e status de apuração, essa conversa vai ficar mais forte depois. Boa informação essa. Então, antes do Mundial, não devemos ter novidades, ou pelo menos algo sacramentado envolvendo Abel Ferreira e Palmeiras, seja pela renovação, seja pela saída dele ao fim do contrato, claro.
Muito bem, até porque tem desafios muito grandes aí até o meio do ano, né? O Abel muito focado no campo, como ele é também, mas a gente vai acompanhando.